Por que o legalismo falha? Se você não me conhece, eu me chamo Jefferson Nascimento, sou estudante de teologia e você acaba de chegar aqui no Cine Cera. O legalismo é uma das distorções mais perigosas do cristianismo, porque ele se parece com santidade, mas no fundo enfraquece a suficiência de Cristo. A palavra legalismo vem da ideia de lei ou legalidade. O termo está relacionado ao latim lex, que significa lei. Dentro do contexto teológico, legalismo é quando a lei, regras humanas ou práticas religiosas passam a ocupar o lugar da graça como fundamento da aceitação diante de Deus. Em outras palavras, é a tentativa de medir espiritualidade, salvação ou santidade, principalmente por desempenho externo. E é importante deixar algo claro logo no começo. Obedecer a Deus não é legalismo. A Bíblia ordena santidade, arrependimento e transformação de vida. O problema começa quando regras humanas são elevadas ao nível de mandamentos divinos, ou quando alguém acredita que sua aceitação diante de Deus depende da própria performance religiosa. Foi exatamente isso que Paulo combateu nas cartas aos Gálatas e aos Colossenses. Nos dias da igreja primitiva, falsos mestres estavam tentando convencer os cristãos de que Cristo não bastava sozinho. Diziam que, além de Jesus, era necessário guardar determinados dias, seguir dietas religiosas, observar cerimônias judaicas e manter certos costumes para alcançar a verdadeira espiritualidade. Mas Paulo responde de maneira extremamente forte em Colossenses capítulo 2. Está escrito: Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Essa talvez seja uma das maiores refutações bíblicas ao legalismo. Paulo chama essas práticas de sombra. E sombra nunca é a realidade final. A sombra apenas aponta para algo maior. Os sacrifícios apontavam para Cristo, as festas apontavam para Cristo, o sistema cerimonial apontava para Cristo. O sábado apontava para o descanso final em Cristo, mas agora a realidade chegou. O corpo é Cristo. Então Paulo faz a pergunta implícita do texto: se a realidade chegou, por que voltar às sombras? Esse é exatamente o problema do legalismo moderno. Ele continua tentando substituir Cristo por regulamentos religiosos externos. Hoje isso aparece de várias formas. Pessoas medem a espiritualidade pela roupa, pelo cabelo, pela comida, pela tradição, pela aparência externa ou por usos e costumes específicos. E muitas vezes essas coisas passam a ocupar mais espaço do que o próprio evangelho. Mas Jesus confrontou diretamente esse tipo de religiosidade em Marcos capítulo 7. Os fariseus estavam obcecados com purificações externas e tradições religiosas. Então Jesus declara: nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. E depois completa: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Cristo está mostrando que o maior problema do homem não é externo, é interno. O coração humano pode continuar cheio de orgulho, inveja, vaidade, hipocrisia, mesmo dentro de um sistema extremamente religioso. É exatamente por isso que o legalismo frequentemente produz orgulho espiritual, que ele cria a ilusão de superioridade religiosa. O homem começa a confiar em sua própria performance, em seus próprios costumes e em sua própria aparência de santidade. Martinho Lutero dizia que a natureza do homem é confiar em sua própria justiça. E foi exatamente contra isso que a reforma protestante lutou, porque o evangelho afirma que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Paulo chega a dizer em Gálatas capítulo 2, verso de número 21, que se a justiça vem pela lei, logo Cristo morreu em vão. E essa frase é devastadora contra qualquer sistema legalista. Porque sempre que alguém ensina que Cristo precisa ser complementado por méritos humanos, a suficiência da cruz está sendo atacada. John Stott escreveu que o legalismo é a tentativa de ganhar o favor de Deus por meio da observância
religiosa, substituindo um relacionamento vivo com Cristo por um sistema de méritos humanos. Charles Spurgeon afirmou: o legalismo não pode produzir santidade verdadeira, porque somente a graça transforma o coração. Isso aqui é fundamental. O legalismo consegue controlar comportamento externo, mas não consegue regenerar o homem interior. Ele pode produzir aparência religiosa sem transformação real. Por isso é que Paulo escreve também em Colossenses que essas práticas possuem aparência de sabedoria, mas não têm valor verdadeiro contra os impulsos da carne. O legalismo parece espiritual, parece disciplinado, parece santo, mas o problema é que frequentemente produz pessoas exteriormente religiosas e interiormente orgulhosas. E aqui nós precisamos fazer uma distinção importante. Graça não significa libertinagem. Refutar o legalismo não significa rejeitar a santidade. O Novo Testamento chama o cristão à pureza, ao arrependimento e à mortificação do pecado. A diferença está na motivação. O legalismo diz: obedeça para ser aceito. O evangelho diz: em Cristo você foi aceito. Agora viva para a glória dele. Essa diferença muda tudo, porque agora a obediência não nasce do medo da condenação, mas da gratidão pela graça recebida. Tito 2 diz que a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade, ou seja, é a própria graça que transforma o homem de dentro para fora. E talvez seja isso que muitos ambientes religiosos perderam hoje. Fala-se muito sobre comportamento externo, mas pouco sobre novo nascimento. Muito sobre aparência, mas pouco sobre arrependimento genuíno. Muito sobre tradição humana, mas pouco sobre Cristo. Mas o centro do evangelho não é o homem tentando alcançar Deus por regras. O centro do evangelho é Deus reconciliando pecadores consigo mesmo por meio de Cristo. Por isso Pedro chamou o legalismo de um jugo, um peso impossível de suportar, porque viver tentando merecer aceitação diante de Deus sempre produzirá culpa, medo ou orgulho espiritual. Mas Cristo nos oferece descanso. Na cruz ele cumpriu perfeitamente aquilo que nenhum homem conseguiria cumprir. E agora a salvação não é baseada em mérito humano, mas na obra perfeita de Jesus. É por isso que Paulo declara em Gálatas capítulo 5: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade da condenação, liberdade da tentativa desesperada de merecer salvação, liberdade de uma religião baseada em aparência. O legalismo se apega à sombra. O evangelho conduz à realidade. E a realidade tem nome, é Jesus Cristo. Eu quero saber de você. Você frequenta ou faz parte de uma igreja legalista que coloca as regras acima de tudo, acima daquilo que Cristo já fez, impõe regras humanas como fosse padrão para todos, algo que ele acha certo, acha correto ou acha errado, e impõe para todo mundo, e se ninguém fazer, você não é salvo, você não faz parte da comunidade. Aí tem aquele discurso, né, de dizer: "É só não fazer parte da igreja", mas não é tão simples assim, não é dessa forma que nós temos que agir. Tudo bem, cada igreja pode ter os seus usos e costumes, mas nenhuma pode dizer que se você não fizer isso ou aquilo, a salvação é pela graça, por intermédio da fé. E Cristo Jesus nos concedeu tanto a graça quanto a fé para ser salvos. Eu quero saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativa o sininho para as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém. Que Deus abençoe.